Salmo 34, versículo 7. Um versículo bem conhecido nosso. Aí ele diz para nós: o anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Não só ele se acampa ao redor da pessoa que teme a Deus, mas dá o livramento para a pessoa. Nós temos que ver se nós estamos temendo a Deus, para ter essa bênção conosco, essa proteção divina. Não é um anjo para você conversar com ele, muito menos acender vela para ele, fazer promessa. Não. É simplesmente ele ouve o que diz a palavra, pelo seu respeito à palavra de Deus, pelo seu temor. No Provérbios está aqui do lado. Vamos ver o que é temer a Deus. É Provérbios capítulo 8, versículo 13. Capítulo 8, versículo 13. O temor do Senhor é o que, pessoal? É aborrecer o mal. A palavra aborrecer tem tradução que já diz direto assim: o temor do Senhor é odiar o mal. Quando você passa a ter aquela repulsa pelo mal, pelo pecado, é o sinal do temor, do respeito que você tem pela palavra de Deus, pela onisciência, por exemplo, do Senhor. Nós temos que nos examinar, temos que medir o nosso temor, se estamos realmente temendo. Vem uma coisa que é pecaminosa, mas é prazerosa. E o que você diz na mesma tempo? Jesus, misericórdia, está amaldiçoado isso. Como se houvesse um pensamento de morte em você. Um pensamento que você, entenda bem, vai sofrer um acidente, vai estar amarrado, isso nunca vai acontecer. A mesma coisa com qualquer outra ação do diabo. Porque você teme, você respeita a onisciência do Senhor. Isso é temer a Deus, é odiar o mal, odiar o pecado, odiar mesmo. E não é só isso, é muito mais. Ele vai dizer para nós: é aborrecer o mal, a soberba, quando você se sente você mesmo, que está se exaltando, está se levantando. Jesus tem misericórdia. Você não deixa a soberba entrar mais mesmo, porque o orgulho precede a queda, é perigoso. Aí ele diz mais, e vai falando para nós: a arrogância e o mau caminho, e a boca perversa aborreço. Ele está dizendo. Então o temor de Deus é isso. Um pouquinho mais, é no capítulo 4. Vamos ver isso aqui. Capítulo 4. O versículo é o 24. O 23 nós conhecemos bem, né? Ele diz o 23. Sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procede a saída da vida. Desvia de ti a tortuosidade da boca e alonga de ti a perversidade dos lábios. Os teus olhos olhem direitos e as tuas pálpebras olhem diretamente diante de ti. Pondera a vereda dos teus pés, e todos os teus caminhos sejam bem ordenados. Olha o temor do Senhor, pessoal. Não desclines nem para a direita, nem para a esquerda. Retira o teu pé do mal. Se você quer vencer, quer andar com Deus, você tem que pegar esses conselhos do Espírito Santo, seguir essas direções que Deus está nos dando. Aí nós teremos o quê? O anjo do Senhor acampado ao nosso redor. Nós teremos essa proteção de Deus que nós precisamos, nós necessitamos disso. Nós vamos ver casos na Bíblia de homens que temeram a Deus, que fizeram o que Deus mandou. Vamos para Gênesis, capítulo 31. Gênesis é o primeiro livro da Bíblia. Ele diz assim: então ouvi as palavras dos filhos de Labão, que diziam: Jacó tem tomado tudo o que era de nosso pai, e do que era de nosso pai fez ele toda esta glória. Viu também Jacó o rosto de Labão, e eis que já não era para com ele como dantes. E disse o Senhor a Jacó: torna a terra de teus pais e a tua parentela, e eu serei contigo. Aí ele diz: então enviou Jacó, chamou a Raquel e a Leia ao campo, ao seu rebanho, e disse: vejo que o rosto de vosso pai para comigo não é como anteriormente, porém o Deus de meu pai esteve comigo. Aí ele citou as diretrizes que Deus deu, que ele devia de voltar. Mas para ele voltar tinha um impedimento. O que? Ele tinha que passar pelo seu irmão Esaú, que tinha um ódio mortal dele, que tinha, entenda bem, um desejo de se vingar, se sentir atraído pelo irmão ou roubado pelo irmão. Aí o que ele fez? O Jacó obedeceu a Deus. Obedeça. Veja o capítulo 32, que bonito, pessoal. Diz: então, e foi também Jacó o seu caminho. E encontraram quem?
os anjos de Deus. E Jacó disse quando os viu: este é o exército de Deus. E chamou o nome daquele lugar Manaim. Ele não viu um anjo não, irmão. Isso é uma visão que Deus deu. Deus permitiu ele ter essa visão. Você não tem que ficar procurando o anjo não. Mas ele viu uma legião de anjos. Por quê? Porque ele estava no caminho que Deus mandou. Ande no caminho por onde Deus manda. Quer dizer, faça o que Deus manda. Você vai ver, mesmo que isso custe a sua própria vida. Como assim? Vamos para Daniel. Quem não conhece a história de Sadraque, Mesaque e Abednego, né? Mas não vou contar a história. Capítulo 3. Daniel, capítulo 3. Diz: o rei Nabucodonosor fez uma estátua de ouro, cuja altura era de 60 côvados, e a sua largura de 6 côvados. Levantou-a no campo de Dura, na província de Babilônia. E o rei mandou ajuntar os sátrapas, os prefeitos, os presidentes, os juízes, os tesoureiros, os conselheiros, os oficiais e todos os governadores das províncias, para que viesse a consagração da estátua que o rei Nabucodonosor tinha levantado. E ele fez um decreto que todos os homens tinham que se dobrar diante da sua imagem, se encurvar, adorar. Quem não fizesse seria lançado na fornalha de fogo ardente. 3 homens de Deus não fizeram isso. Nós conhecemos a história de Sadraque, Mesaque e Abednego. Eu não vou falar tudo aqui agora, senão fica longe demais a mensagem. Mas vamos direto agora para o versículo 23. Diz: e estes 3 homens, Sadraque, Mesaque e Abednego, caíram matados dentro do forno de fogo ardente. Por quê? Porque eles não quiseram obedecer à palavra do rei? Mais do que isso, eles não quiseram desobedecer à palavra de Deus. Não é que eram rebeldes, revoltados, não vamos atender a palavra do rei, não. Eles não desobedeceram a palavra de Deus, que diz: não farás para ti imagem de escultura, não prestarás culto a elas, não se encurvará diante delas. Então eles foram lançados. Mas o que aconteceu? Então o rei Nabucodonosor se espantou e se levantou depressa, falou e disse aos seus capitães: não lançamos nós 3 homens atados dentro do fogo? Responderam e disseram ao rei: é verdade, ó rei. Respondeu e disse: eu, porém, vejo 4 homens soltos que andam passeando dentro do fogo e nada há de lesão neles. E o aspecto do quarto é do semelhante ao Filho dos Deuses, que era uma visão sobrenatural. Os 3, ele conhecia, Sadraque, Mesaque e Abednego, mas a imagem do quarto era de algo sobrenatural. Ele chamou Filho dos Deuses. Então se chegou Nabucodonosor à porta do forno de fogo ardente, falou-lhe: Sadraque, Mesaque e Abednego, servos do Deus Altíssimo, saí e vinde. Então saíram Sadraque, Mesaque e Abednego do meio do fogo, e ajuntaram-se os sátrapas, os prefeitos, os presidentes, os capitães do rei, contemplando esses homens, e viram que o fogo não tinha poder algum sobre os seus corpos, não tinha tido poder sobre os seus corpos, nem um só cabelo de sua cabeça se tinha queimado, nem as suas capas se mudaram, nem cheiro de fogo tinha passado sobre eles. Que proteção, hein, pessoal? Falou Nabucodonosor e disse: bendito seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego. Atenção para o que eu já falei, que enviou o quê? Seu anjo. Ele entendeu que era um anjo. E livrou os seus servos, que confiaram nele, pois não quiseram cumprir a palavra do rei. Mais do que isso, não desobedeceram a palavra de Deus, para que não servissem nem adorassem algum outro Deus, senão o seu Deus. Olha a honra. Por mim é feito um decreto pelo qual todo o povo, nação e língua, que disser blasfêmia contra o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, seja despedaçado, e suas casas sejam feitas um monturo, porquanto não há outro Deus que possa livrar como este. Então o rei fez prosperar Sadraque, Mesaque e Abednego na província de Babilônia. É muita mensagem para nós. Pessoal, não temas. Se você for ameaçado de alguma coisa, para desobedecer a palavra de Deus, cumpra a palavra de Deus, honre a palavra de Deus, não fuja dela, ela vai lhe dar proteção. O anjo do Senhor acampa-se aonde? Ao redor daqueles que temem, que respeitam a palavra, que amam a palavra, que vivem a palavra. Aí não dá para contar tudo. O Daniel capítulo 6 aconteceu a mesma coisa. Daniel simplesmente tinha um voto com Deus, um compromisso de orar 3 vezes ao dia, dobrar os joelhos. Foi denunciado, foi lançado a cova dos leões. Mas vamos direto no capítulo 6, né, no versículo 22. Diz: o meu Deus enviou o seu anjo que fechou a boca dos leões.
Daniel foi jogar na cova dos leões. Os inimigos de Daniel disse: acabamos com esse fanático aí. Acabamos com esse doido. Acabamos com a vida dele. Fanático no que diz que o rei falou que ele é certinho. O rei queria colocá-lo como o líder de todos, como o príncipe de todos, mas nós pegamos ele bonitinho. Ele é um fanático, sempre orava, foi denunciado, agora acabou a vida dele. No outro dia, que vergonha. Estava lá o Daniel, entenda bem, sem um arranhão sequer. Missionário R.H. Soares que brinca, que diz que enquanto o rei estava nervoso, o Daniel ficou a noite dormindo na costela do leão lá. Mas estava com Deus, quer dizer, buscou a presença de Deus, buscou. Enviou o seu anjo e fechou a boca dos leões para que não me fizessem dano. Por quê? Foi achada em mim inocência diante dele. A primeira coisa é diante dele. Por isso que a Bíblia diz: procura apresentar-te a Deus, aprovado como obreiro, que maneja bem a palavra da verdade, não tem que se envergonhar. Depois os homens, se eles te ameaçarem, tentarem falar uma coisa por causa da palavra, Deus vai te honrar. E o bonito vem agora o final, capítulo 4 de Mateus. A tentação de Jesus no deserto. Também não vou ler tudo. Nós sabemos que Jesus foi levado por quem ao deserto? Pelo Espírito de Deus. Não, Satanás, ele foi tentado por Satanás. Mas aí ele resistiu. Em todas as ocasiões, estão lembrados do que ele dizia? Satanás está escrito. Quer dizer, ele honrou a palavra. Olha, se você é o filho de Deus, transforma essa pedra em pães. Ele disse: olha, está escrito, nem só de pão viverá o homem. Ah, quer uma palavra que se dá da boca de Deus? Vem cá. Aí, está aqui, o pináculo, lança-te aqui, porque está escrito que aos seus anos dará outra a teu respeito. Que tirou do contexto do Salmo 91, querendo fazer Jesus se matar. Jesus disse: mas também está escrito, não tentarás só teu Deus. Aí ele levou e mostrou toda a glória desse mundo. Só tudo isso te darei se prostrado me adorares. Vai, Satanás, adorarás somente ao Senhor teu Deus. Mas a resposta final é que é para nós. Qual, pastor Jaime? No capítulo 4, versículo 11. Então o diabo o deixou. Não caia na tentação de fazer alguma coisa fora da palavra, mesmo que se for para ter o pão, ou para ter até a glória desse mundo, até para ter bens, para ter riqueza. Não faça. O que você faz? E então o diabo deixou. E eis que chegaram quem? Os anjos. Por quê? Porque ele temeu a Deus. Vale temer. Repito, você não tem que ficar conversando, não. Tem gente que leva a falar disso, até no chamado meio evangélico. Uma certa ocasião falaram que tinha um pastor que ele acreditava tanto que o anjo de Deus estava daqui, o lugar do lado dele, ninguém sentava, disse que era do anjo de Deus. Não, parece que é cômico, você está rindo, parece cômico, mas foi verdade. Que o cidadão foi sentado, não senta que você vai sentar no colo do anjo, ela falou isso. Fanatismo, isso não existe, entenda bem, é um ser espiritual, entenda bem, não existe. Então, você não precisa, não tem o lugar para ele ocupar, não. O lugar é espiritual, vai lhe dar proteção, é isso que nós precisamos. O que nós precisamos de homens e mulheres, vamos voltar no Salmo 34, que temam a Deus, que respeitem a palavra de Deus. É aqueles, aí você tem que ler o contexto, que eu comecei no culto das 2 horas, falando do versículo 1. Louvarei o Senhor em todo o tempo, o seu louvor estará continuamente na minha boca. Pessoa que não murmura, não questiona, mesmo que a figueira não floresça, a vide não dê o seu fruto, ele se alegra. Não, mas Deus está no controle, as coisas não estão funcionando como você gostaria, elas não estão acontecendo como você gostaria que acontecesse. Deus está no controle e Deus sabe agir. Sempre você está louvando a Deus. Esse foi o primeiro culto. Aí depois eu busquei o versículo 4. Busquei ao Senhor e Ele me respondeu, livrou-me de todos os meus temores. Quem busca a Deus não fica atemorizado, não fica assustado com nada. E o 5 foi muito forte. Olharam para Ele, olhando para Jesus, para a palavra de Deus, foram iluminados e os seus rostos não ficarão confundido. Não tem, mas por que está acontecendo? Não, porque Deus disse que no mundo eu teria aflições. Eu estou passando por uma, mas Deus me livra de todas. Glória a Deus. Você está sempre com a vitória. Aí o 6, que eu citei também. Clamou este pobre e o Senhor ouviu e salvou de todas as suas angústias. Quando? Quando você clama por aquilo que você tem, a palavra. Deus responde a palavra. E o versículo final agora, o anjo do Senhor está acampado. Aonde? Ao redor de quem? De quem respeita a palavra. Quem tem temor pela palavra. Respeita não só, entenda bem, diante dos homens, aquela pessoa que às vezes respeita diante dos homens, mas diante dos olhos fora dos olhos dos homens, não. Deus é onisciente, Deus conhece até os meus. Você está brincando com Deus? Deus, quando você olha para uma pessoa, Deus sabe que você está.
Entenda, você foi tentado, Deus, Jesus, tem misericórdia de mim, está amaldiçoado isso. Seja homem de Deus, seja mulher de Deus, que você vai ter o anjo ao teu redor. Mas não é só isso que eu explico para você. A pessoa pisou em você, humilhou você, você ficou chateado com ela, a pessoa fez deboche com o seu nome, escarneceu, zombaria com o seu nome. Já viu falar que o sangue sobe? Já ouviu falar disso? Jesus, tem misericórdia, deixa eu guardar nada, não. Dê misericórdia dessa pessoa que fez essa brincadeira estúpida ou fez esse deboche. O Senhor tem misericórdia dessa pessoa. Como pregador, quantas vezes nós passamos por isso, não é verdade? Até a pessoa que está ao seu lado, depois não dá. Mas e aí você, o que faz? Levante as mãos em todo Deus, seja louvado. Claro, se for coisa errada, não, você se acerta. Mas quando você sabe que não é errado, você dá glória a Deus por isso. O anjo do Senhor estará aí. Seja fiel sempre, sempre respeite a palavra, que você vai ter a glória de Deus. Amém?